Olá meus amigos, nesse vídeo darei solução a um erro comum em impressão 3D e em outros vídeos falarei de outros erros. Começa dizendo que cada vez que uma impressão der errado, a melhor coisa que podemos fazer inicialmente é olhar para o erro e procurar entender os detalhes, para entender a causa. As impressoras normalmente são máquinas bem matemáticas. Cada erro corresponde, em geral, matematicamente a um tipo específico de solução, e isso é fantástico. Nós precisamos chegar ao ponto de olhar para um erro e entender na hora qual foi o problema e assim arrumar e solucionar. Na minha humilde experiência, 90% das vezes os erros que encontrei em impressão 3D foram por conta de problemas no digital. Geralmente, problemas na malha digital, e aí você teria que mexer no CAD, ou problemas na configuração digital do programa de fatiador, o programa Slice. E algumas poucas vezes os problemas estão no hardware, ou seja, na própria máquina, que deve ser uma calibração ou uma manutenção, por exemplo. A solução. Primeiro erro, não ficou nada na plataforma de impressão. Deu a entender que nem houve impressão. Você olha para a plataforma e percebe que ela está sem nada. Em uma impressão, geralmente você tem dois tipos de iluminação. A luz por camada, geralmente chamada de Normal Exposure Time, e a iluminação por camadas bases, que são as camadas chamadas de Bottom Layers. A primeira vai colar camada de resina com camada de resina. Uma união forte entre as moléculas do tipo coesão, que é quando temos aderência química entre moléculas iguais. A segunda, que são as bottom layers, ela terá a primeira camada de impressão, que é o Z0. Essa primeira camada vai ter adesão entre moléculas diferentes. As moléculas da resina, que vai polimerizar, e as moléculas da plataforma metálica de impressão. Claro que a força de união de resina com resina é bem maior do que resina com metal. Por isso, a quantidade de luz nas Bottom Exposure Times precisa ser bem maior do que a quantidade de luz por camada na união de resina a resina. Quando o material descola por completo da plataforma, desabando o material polimerizado sobre o FEP, geralmente ele fica colado no FEP. É uma impressão corretamente calibrada, você resolve aumentando a quantidade de segundos em Bottom Exposure Time. Aumentando, por exemplo, de 5 em 5 segundos e fazendo testes. Coloque um cubinho pequeno para testar. Não precisa ser algo grande. Se funcionar o cubinho, vai funcionar um objeto maior. Finalizando aqui a parte de camada base, o ideal não é você colocar o máximo possível de luz nas camadas base. Então, você colocando muita luz, você pode ter uma dificuldade imensa de remover as camadas bases, de remover o objeto da plataforma de impressão, chegando ao ponto até de quebrar o objeto de tanta força que você precisará colocar. Então, não se pode simplesmente sair aumentando a quantidade de luz nas camadas base. Tem que ser uma aderência suficiente entre o objeto e a plataforma, mas que te permita remover o mais fácil possível depois, quando terminar a impressão. Se gostarem desse tipo de vídeo de respostas rápidas, pode colocar aí no comentário que eu farei mais, inclusive também sobre impressão 3D, tirando dúvidas. Esta foi a dica rápida de hoje. Pretendo colocar outras dicas de impressão 3D em outros vídeos. Obrigado a quem assistiu, Deus abençoe, valeu!